semana teve objetivo de mostrar o valor nutricional, a importância da alimentação saudável. 1h14, agora a gente vem para o quadro Bastidores da Política. O Luiz Armando já está aqui com a gente fala sobre o que acontece aqui no nosso Tocantins. E eu começo perguntando para o Luiz Armando, primeiro dando boa tarde, mais uma vez, falando sobre Wanderley Barbosa, né? Existe mesmo essa expectativa da defesa que a PGR dê parecer favorável, né, ao pedido deles? Há essa expectativa, né, Jair, que se coloque a expectativa dos aliados, como você disse, né? Uhum. Porque o lado contrário, o lado de Laurens, acha que são favas contadas, né? O não retorno, né, do Wanderley. Agora, na justiça, tudo pode acontecer e realmente há essa possibilidade, sim, de o parecer no agravo regimental, né, que a defesa de Wanderley protocolou contra aquela decisão do HC, negativa do HC, há sim a possibilidade. As probabilidades é que a gente tem que contabilizar se há probabilidade realmente. Mas na justiça, como você... Colegiado, por exemplo, a decisão agora desse agravo regimental, ela vai passar pelo colegiado, né? Não vai ser uma decisão de apenas um ministro. No caso do HC, a denegatória do Edson Fachin, do ministro Edson Fachin, foi uma denegatória individual ali. E agora o agravo ele vai ser submetido aos demais 4 ministros, né? São 5 ministros na turma, na segunda turma, onde está tramitando esse agravo. Então, qual é a expectativa deles? É que o parecer, um novo parecer, né, sobre o HC, que a PGR tem que oferecer esse parecer, eles têm a expectativa de que, dessa vez, a PGR repita o parecer lá da medida cautelar, que pediu o afastamento, quando a PGR foi contra, né? O PGR foi contra o afastamento do governador afastado, Wanderley Barbosa. E aí, no plenário ali, no colegiado, depois quando subiu para o colegiado referendar a decisão monocrática do Mauro Campbell, a PGR, a procuradora que trabalhou ali no julgamento virtual, desconsiderou o parecer anterior da PGR, né? Entendeu que realmente haveria necessidade de afastamento, algo que o parecer original não concedia, né? Então, agora a expectativa dos aliados de Wanderley é que no julgamento desse agravo regimental sobre a decisão denegatória do HC sem julgamento do mérito, que esse parecer volte a ser um parecer contrário ao afastamento de Wanderley Barbosa. Então, tudo, como diz os advogados, né, de bunda de neném, cabeça de juiz, ninguém sabe o que sai, né? É sempre uma surpresa. Então, mas há essa expectativa, sim. Sem dúvida nenhuma. Bom, agora a gente fala também sobre o governador em exercício, Laurens Moreira, está em Gurupi hoje. Inclusive a gente entrou ao vivo, ele falando sobre retomada de obras do Hospital Geral de Gurupi, anunciou também umas ações na segurança pública, na infraestrutura, e você estava me falando sobre essa questão né, de ele estar ganhando aliados, né, cada vez mais, né? Sim, sim. Agora, só uma colocação antes, Jair. Pois não. Na Assembleia Legislativa, a Procuradoria do Legislativo já está analisando aquele pedido de impeachment do Wanderley, protocolado pelo Caso da Massa, do PSB, né? Sim. Nós trouxemos, inclusive, o advogado aqui na semana passada. Foi. Então, como eu apurei na Assembleia Legislativa hoje pela manhã, a possibilidade é que esse parecer da Procuradoria da Assembleia Legislativa, ele será desfavorável à implantação da comissão, né? Porque o presidente manda o pedido para a Procuradoria Jurídica da Assembleia analisar se abre ou não abre essa comissão para analisar o pedido, né? Então, o parecer, veja bem, a Procuradoria dá um parecer sobre a possibilidade de abrir ou não a comissão. Depois de abrir ou não essa comissão, que teria que ter um parecer para ir a plenário, né? Colocar em pauta. Então, são 2 procedimentos. Então, essa questão pelo que eu apurei hoje, a Procuradoria certamente vai negar a instalação da comissão de impeachment, né? Vai ser igual àquela época do governador Marcelo Miranda ali, com Osíris Damaso, aquela coisa toda. Então,
é provável que essa comissão não seja aberta. Então o processo vai morrer aí no nascedouro, né? Esse processo de impeachment, né? O presidente da Assembleia poderia colocar em pauta, poderia, é competência dele, né? Ele pode colocar. Mas a gente sabe que o presidente do Legislativo hoje, ele continua aliado do governador afastado, Wanderlei Barbosa. Então, esse parecer deve ser nos próximos dias. Vai ser um parecer que também alimenta as expectativas dos aliados de Wanderlei. Só que essa questão, só para voltando atrás naquela questão do agravo, a segunda turma do STF, ela se reúne a cada 15 dias, né? A cada 15 dias, às terças-feiras. Então, acho que talvez a próxima semana tenha uma reunião dessa turma julgadora do STF para julgar aquele parecer. De qualquer forma, são duas questões aí colocadas que podem, os aliados de Wanderlei têm expectativas boas, né, quanto a resultados positivos para Wanderlei. A primeira seria a questão do parecer de um agravo regimental e a segunda é esse parecer da Procuradoria da Assembleia, que pode vir a ser negativo, como tudo indica, a abertura de uma comissão processante de Wanderlei Barbosa no Legislativo. Então são duas situações que estão alimentando os aliados aí sobre o possível retorno de Wanderlei Barbosa. Agora, na questão do Laurez, o Laurez tem aproveitado bem esse governo em exercício, né? Tem cooptado aliados, inclusive de Wanderlei. A gente já sabe aí que muitos deputados já estão aliados publicamente a Laurez Moreira, e há uma penca aí de deputados querendo conversar com o Wanderlei. Eu obtive essas informações pela manhã. Já o Laurez está querendo conversar com todo mundo, mas só que o Laurez está com uma movimentação muito grande, andando nos municípios, aquela coisa toda, e os deputados estão aguardando, mas a gente já sabe que já estão aí com o Laurez, o Antônio Andrade, né, o Valdemar Júnior, o Mantoan, né, já estão publicamente aí com o governador em exercício, Laurez Moreira, né, que está andando aí pelo Estado e entregando obras, inclusive algumas com algumas inconsistências, como foi o caso dessa questão de Gurupi aí, do Hospital Geral, que na verdade esse Hospital Geral não é uma iniciativa aí de Laurez, ou seja, o Wanderlei Barbosa, no começo do ano, determinou a licitação do reinício dessas obras, da segunda e terceira etapa do hospital, né? E o Laurez simplesmente determinou a ordem de serviço, mas em função de um projeto que já vinha sendo levado adiante. Evidentemente que foi uma prioridade, ele elencou isso como prioridade, né? Ele poderia atrasar mais uns dias, um mês para fazer isso, mas o Gurupi é a cidade dele e a cidade necessita desse hospital, né? Ali, aquela região do entorno de Gurupi chega a 240 mil pessoas que necessitariam. São mais de 30 municípios, Sudeste mais de e Sul. 30 municípios. E olha, eu me lembro quando a senadora Cátia Abreu conseguiu a verba, na época foi 60 milhões. 70 milhões. 2013. Para o início dessa. Ela já tinha conseguido antes, com a Dilma Rousseff, que a Dilma liberou isso, mas ela já tinha colocado antes, né? Sim. E aí o ex-governador Siqueira Campos demorou, porque o governador Siqueira Campos, na época, ele rachou com a senadora Cátia Abreu, então ele colocou dificuldades para iniciar essa obra. E o recurso terminou, estava quase se perdendo dentro da Caixa Econômica Federal, sem ninguém mexer nesse recurso e a cidade precisando do hospital. E agora, veja bem, passados aí mais de 10 anos, esse hospital ainda não foi encerrado. Você sabe como é que chama o hospital lá? É o nome da mãe do pai do Mauro Carles, né? Ivo Carles, na época também. A gente está vendo aí imagens aí ao vivo. Ao vivo não, imagens feitas hoje pela manhã. E isso também gerou muita polêmica na época, né? O Carles já colocou o nome do pai. Aqui tem muito disso. Agora, por exemplo, o Laurez anunciou aí a melhoria na rodovia que liga Gurupi a Abueré, que é o nome do pai dele. A rodovia, o nome do pai dele, exatamente. Né? A ponte de Porto Nacional, a nova ponte, o nome é o nome do pai do deputado Antônio Andrade, né? A ponte de Palmas do Siqueira Campos, né? Então, assim, os políticos têm essa mania de fazer uso de obras públicas com interesse particular, colocar o nome de pai, né? Aqui nós temos o Hospital Dona Regina é o nome da mãe de Siqueira Campos, né? Sim. Então, assim, eles têm essa questão, eles nem se importam. E a população também não critica, né? Porque
os deputados e vereadores aí concordam com tudo aí que vem do governo. Aprovam tudo. Suas explicações. É verdade. Né? Quer falar um pouquinho sobre essa questão? Então, ele tem andado bastante, então ele tem ganhado aliados? Tem ganhado muito aliado, né? Então, e já está montando a chapa dele para 2026. Né? Hoje pela manhã eu obtive uma informação de gente muito próxima dele, que está no grupo, né, político, e que o Laurez, nessa reeleição, já tem definido os nomes dos candidatos ao Senado, né? Que seria o Vicentinho Júnior e o Irajá Abreu. Né? Inclusive, houve assim, um pouco de resistência ao Vicentinho Júnior, porque o Vicentinho Júnior está muito bolsonarista extremo, né? Ou seja, ele tem tem seguido muita coisa de Bolsonaro aí, e isso tem atrapalhado um pouco ele, né? Inclusive no próprio grupo, né? Agora, mas o Laurez, para Laurez é o melhor candidato e está acertado com o Vicentinho, para o Vicentinho ser um dos candidatos ao Senado na chapa dele, né? Também teria entregue para o prefeito Eduardo Siqueira a indicação da vice-governadoria, né? E eu obtive de uma fonte hoje que essa indicação, inclusive, teria partido de um ex-senador, e o nome seria a primeira-dama, né, do município, né? A Poliana seria esse nome para a vice-governadoria. De qualquer forma, o Laurez teria colocado nas mãos do prefeito a indicação desse nome de vice-governador na chapa para 2026. Então, ele está caminhando com isso aí. O resto está agregando, porque com o governo começam a aproximar-se os deputados, senadores, aquela coisa toda, né? Já de olho, evidentemente, na eleição do ano. E ainda mais percebendo que com esse afastamento de Wanderley Barbosa, o grupo de Wanderley, de Eduardo Gomes e Dorinha Seabra, ele parece que ficou um pouco espatifado. Eles vão ter que juntar os cacos aí para ver o que faz. Né? Então, inclusive, conversas de bastidores aí, que o Eduardo Gomes estaria chateado com o Wanderley, essas coisas todas, né? Ou seja, que o Wanderley teria prejudicado o projeto dele de Dorinha, né? Por causa dessas denúncias, desse afastamento. Né? Então, há essa questão política aí, que por enquanto ainda está nos bastidores, né? Mas que realmente ela pode aflorar aí logo se Wanderley Barbosa aí, não retornar, alguma coisa parecida, né? O fato é que o Laurez, além de estar no governo em exercício, ele está agregando muita gente, do contrário do seu provável adversário do próximo ano. Né? Então, assim, ele ganhou de dois modos, né? Ganhou o governo e ganhou por atração, por gravidade, ganhou esse novo grupo aí que começa a nascer muito forte. Muito bem, muito obrigado então, Luiz Armando. Esse foi os bastidores da política dessa segunda-feira. Até amanhã. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouquinho venho com o Júnior Cheche aqui no Tá Bombando. Tem convidado especial daqui a pouquinho. Até já.